Pronto, tá ligado. Muito bem, irmãos, vamos ler mais uma vez os versos 13 e 14 de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alguém aqui se considera completo nesta noite? Alguém aqui acha que já conseguiu tudo o que precisava conseguir nesta vida? E alguém aqui acha que já alcançou o patamar máximo da vida cristã? Eu tenho certeza que não. Mesmo que o nosso pastor Jaime Oz estivesse aqui nesta noite, agora com 86 aninhos de idade, ele também diria que está muito longe da perfeição. Mesmo que o apóstolo Paulo estivesse aqui em carne, diria a mesma coisa, até porque foi ele quem disse, não que o tenha alcançado. Se Paulo não havia alcançado já no finalzinho da vida, você acha que eu alcancei? Que você alcançou? De maneira alguma. A nossa única virtude é que nós não desistimos, amém? A nossa única virtude é que não desistimos ainda, e com a ajuda de Deus e pela graça de Deus, nós não queremos desistir. Mas está muito fácil desistir nos dias de hoje. Por isso que eu quero falar com você sobre compromissos ou comprometidos até a morte. Comprometidos até a morte ou compromissos. As pessoas estão fugindo de compromisso, quer seja com Deus, quer seja com o próximo ou com a própria igreja. Nós vivemos realmente na geração dos meus direitos, dos meus sentimentos, da minha vontade e nada a respeito da minha responsabilidade e das minhas obrigações. Quantos concordam com isso? Literalmente, nós estamos vivendo assim. O problema do amaziamento, por exemplo, que é o ajuntamento de casais, é tão prevalente no Brasil que já existem leis garantindo o direito de esposa para as mulheres que moraram há mais de 5 anos com o mesmo parceiro. E eu acho essa lei muito justa, porque muitas vezes é o parceiro que não quer se casar e dar uma certa estabilidade e segurança financeira e até emocional para a sua parceira. A falta de compromisso foi algo profetizado na Bíblia, profetizado por Jesus Cristo e depois pelo apóstolo Paulo como sinais dos últimos tempos, momentos que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo ou o período da grande tribulação. Primeiro Jesus disse: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fidelidade na terra? E depois ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então Jesus deixou claro que a razão por detrás da nossa falta de comprometimento jaz o pecado, o amor ao pecado e a falta de amor para com ele. O apóstolo Paulo, ele era um homem comprometido com Deus, não há dúvida sobre isso. A sua maior obsessão, ele era obcecado, a sua maior obsessão na vida era de servir a Deus. E todos nós aqui, todas as pessoas são obcecadas por alguma coisa na vida. Muitas vezes por si mesma, outras vezes pelo trabalho, pelos estudos, pelo dinheiro, pela prática de esportes, pelos amigos e há tantas outras razões que nos levam a sermos obcecados. Na mesma emissora de televisão, uma reportagem mostrou de forma negativa os crentes fanáticos gritando e louvando a Deus dentro de suas igrejas, como que se aquilo fosse algo terrível. E na mesma reportagem depois, no mesmo noticiário, outra reportagem mostrou, mas agora de forma positiva, os torcedores igualmente fanáticos pelos seus times de futebol, gritando e fazendo
coreografias dentro do estádio. A mesma emissora, ela mostrou para nós que ser obcecado por futebol pode, ser obcecado por Deus não pode. E este é o padrão que a sociedade está impondo sobre o mundo nos dias de hoje. E infelizmente muitos chamados cristãos estão aceitando esse tipo de padrão, que não podemos ser obcecados por Deus, não podemos ser fanáticos por Deus, não podemos ser dedicados a Deus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Com certeza não, mas eu espero humildemente que Ele ache fé em minha vida e que Ele também encontre fé na sua vida. Por isso que nesta noite nós vamos ver se nós somos religiosos comprometidos com Deus ou apenas religiosos interessados nas bênçãos de Deus. Por isso mesmo, precisamos responder 5 perguntas diretamente para Deus. E a primeira pergunta é esta: o que você e eu podemos perder para Cristo? O que podemos perder para Cristo? Paulo disse: mas o que para mim era ganho, o que para mim era importante, o que para mim era essencial, reputei-o por perda por Cristo. A vida cristã é uma vida de muitas perdas. Algumas coisas são impossíveis de serem mantidas, uma vez que nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, é impossível agradar ao mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. É impossível agradar a nossa carne e o Espírito Santo ao mesmo tempo. E é impossível agradar os incrédulos e os salvos ao mesmo tempo. Um jovem senhor me disse: pastor, eu não vou fazer uma decisão ao lado de Cristo hoje, porque eu não estou pronto para perder algumas coisas das quais eu gosto muito. Por exemplo, eu não quero perder a minha cervejinha que eu bebo todo final de semana com os meus amigos. Eu também não quero perder o meu futebol que eu pratico todo final de semana. E principalmente, eu não quero abandonar a minha religião de berço, de tradição que eu recebi dos meus pais. Então eu disse para ele: você tem toda a razão, é verdade. Se você se converter a Jesus Cristo, você irá perder muitas coisas, mas pense bem, porque você irá ganhar muito mais do que você irá perder. Jesus prometeu em Lucas 18, 29, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Em outras palavras, você pode achar que está perdendo muito ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e estará, mas em compensação você vai ganhar muito mais se recebê-lo como Senhor e Salvador. Alguns anos mais tarde, este jovem senhor veio perder a sua esposa, muito jovem, morreu prematuramente. Aí ele veio parar em nossa igreja. Agora ele estava pronto para perder, já havia perdido a esposa. E na nossa igreja, ele casou-se com uma moça que foi criada no Evangelho. E agora ele é pai de 2 filhos lindos e é um dos diáconos da nossa igreja. Amém, irmãos? Você vai perder sim, mas você vai ganhar muito mais. O apóstolo Paulo, ele perdeu muitas coisas também depois que ele aceitou a Cristo. Ele perdeu prestígio junto ao governo judaico e romano. Antes da conversão, ele era um líder na nação de Israel e ele tinha livre acesso através do reino ou do império romano. Ele perdeu posição de liderança dentro da sua religião. Ele perdeu possessão material, ele era um homem rico, de posse, passou a ser pobre. E ele perdeu proteção física, pois a sua vida estava sendo ameaçada de morte o tempo todo. Mas em vista do que ele ganhou, Paulo disse, isso não foi nada. Cristo era mais importante que tudo que ele havia perdido. Um judeu chamado Jacob Gardenhouse, Jacó, recebeu Jesus Cristo como seu Messias.
Os pais, que eram judeus ortodoxos, fizeram um funeral simbólico daquele filho e o deserdaram. Jacó perdeu completamente o convívio com a sua família, ele não era mais bem-vindo. Muitos anos mais tarde, quando Jacó já era idoso, estava pronto para morrer, ele escreveu: eu amava os meus pais de todo o meu coração, mas eu faria tudo de novo por amor a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus disse, preste atenção, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A pergunta nesta noite é se nós somos dignos dele. Há irmãos em nossa igreja que perderam o convívio com a família nos primeiros anos de conversão. Com o tempo, houve uma reaproximação, mas o convívio nunca mais foi igual. Por quê? Porque a escolha de seguir a Cristo incomoda os nossos parentes. Eu acho que todos nós já passamos por isso. A nação de Israel era muito importante para o apóstolo Paulo. A religião judaica era muito importante para o apóstolo Paulo. O professor, o mentor Gamaliel era muito importante para Paulo, mas ele escreveu e ele disse que considerou tudo isso perda por amor a Cristo. Agora eu pergunto, o que você e eu temos perdido por amor a Cristo nesses últimos anos, nesses últimos meses, nesses últimos dias? Perder também, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Perdemos descanso, perdemos sono, perdemos dinheiro para estarmos na igreja, não perdemos? E tantas outras coisas. A segunda pergunta que precisamos responder para Deus: o que não podemos perder para Cristo? Primeiro, o que podemos perder, e agora o que não podemos perder. Paulo disse, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Paulo podia perder tudo. Tudo quer dizer tudo. Todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e não só isso, comparado a Cristo, todas essas coisas ele considerou como escória para que possa ganhar a Cristo. Paulo deixou bem claro que ele estava disposto a perder todas as coisas por amor a Cristo. Não havia nada entre Paulo e Cristo, nada que pudesse separar Paulo de Cristo, ou Cristo de Paulo. Paulo ainda vai além, ele diz, tudo que era importante para ele antes, como a nação de Israel, a religião judaica, ele comparou a um pedaço de esterco. É isso o que a palavra escória significa no original grego, esterco, excremento, quer seja de animal, quer seja humano. Paulo disse então que todas essas coisas que eram importantíssimas para ele, agora quando comparadas a Cristo Jesus, elas não passavam de esterco. Quantos de nós já chegamos a essa conclusão também? George Miller, certa vez disse, a nossa dedicação a Deus não pode ser avaliada pelo que damos a Deus, mas sim pelo que deixamos de dar. Deus está observando do céu o que nós estamos deixando de entregar, o que nós estamos deixando de dar, o que nós estamos segurando para trás, o que nós estamos segurando com as mãos. Algumas pessoas entram na vida cristã dizendo assim para Deus, eu não vou abrir mão da minha bebida alcoólica, eu não vou abrir mão das minhas roupas sensuais, eu não vou abrir mão das minhas amizades do mundo. Em outras palavras, Senhor Deus, eu vou te servir, mas com ressalvas. Eu vou te servir, mas sob algumas condições. Jesus disse, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então não importa o que você esteja segurando de Deus nesta noite, seja o que for, você vai perder. Mas você nunca vai perder a Cristo. Dedicação, irmão Cleto, é assinar uma folha em branco e deixar com que Deus a preencha, amém? Isso é dedicação. Algumas coisas Deus já pede por escrito na Bíblia Sagrada. Outras, porém, Ele só nos pede ao longo da nossa vida. Mas seja o que for, tudo deve ser oferecido a Ele. Desde que eu entrei no ministério, há 29, quase 30 anos agora, Deus já pediu algumas coisas difíceis. Quando eu era bem jovem, Ele me pediu para deixar os meus pais doentes e o meu país. Algumas vezes Ele já pediu pelo meu carro. Algumas vezes eu já doei o meu carro para o ministério e fiquei a pé. Já doei carros novos, seminovos, para comprar carros bem velhos. Mas Deus havia pedido. Uma vez Ele pediu pelo meu plano de aposentadoria. Eu tinha um plano que já tinha mais de 10 anos. E desde então nunca mais consegui reavê-lo. Mas Ele me pediu. Outras vezes Ele pediu a poupança que eu estava fazendo para pagar os estudos de minhas filhas. Mas pior ainda, foi quando Ele pediu por 2 gravidezes interrompidas naturalmente de minha esposa. Algumas coisas eu ofereci de livre e espontânea vontade para Deus, mas outras coisas Ele tomou de mim, sem me perguntar se eu queria dá-las. Mas Deus sempre fará o melhor por seus filhos. Foi depois que perdeu todas as suas riquezas, perdeu os seus 10 filhos, perdeu toda a sua saúde, que Jó, homem de Deus, disse: porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Amém, irmãos? Jó não quis entregar todas essas coisas a Deus, mas Deus tomou dele. E Jó teve essa atitude. O que você está segurando nesta noite? Geralmente, nós estamos segurando coisas pequenas. Por exemplo, frequência à igreja. Nós dizemos que não temos tempo ou habilidade física para estarmos na igreja. Estamos também segurando comunhão diária com Deus. Não temos tempo para falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Não entregamos nossos dízimos, nossas ofertas. Estamos segurando. Algumas pessoas já me disseram: olha, não frequentamos o Templo Batista Maranata porque vocês são conservadores e tradicionais. Preferimos igrejas que não mexam com a nossa vida. Eu indagaria da seguinte forma: Deus é tradicional ou liberal? Deus é conservador ou Ele é liberal? Qualquer pessoa em sã consciência diria: Deus é tradicional, Deus é conservador. Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus não muda. Amém, irmãos? Então o que há de mal em ser uma igreja tradicional e conservadora? O que nós não somos é legalistas. Amém, irmãos? Nós não somos legalistas, mas nós somos tradicionais, nós somos conservadores. Mas atenção, se eu não posso mexer com a minha vida por amor a Deus, o que eu posso sacrificar por Ele então? Nada. Nada. Se estamos segurando o nosso próprio testemunho cristão, com certeza então Deus também está segurando muitas bênçãos que Ele gostaria de derramar sobre nós, mas não pode, porque nós não estamos preparados para recebê-las. E eu não vou negar para os irmãos que a salvação é pela graça, mantida pela graça, eternamente pela graça. Mas as bênçãos de Deus requer que os dispenseiros se achem fiéis. Amém, irmãos? Deus requer
que sejamos fiéis. Por isso Paulo disse, e não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o certo, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que podemos perder para Cristo? Espero que a resposta seja tudo. O que não podemos perder para Cristo? Nada. Terceira pergunta que demonstra nosso compromisso ou não com Deus: quando foi a última vez que fizemos um inventário espiritual? Paulo disse no verso 12, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, que quer dizer completo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Em outras palavras, o pecado sempre nos alcança, né? Mas você não precisa ficar paralisado por causa do pecado. Você confessa, abandona e continua. Amém, irmãos? Continue continuando. Essa é a receita cristã. Paulo estava sempre avaliando e reavaliando a sua vida espiritual. Imagine, reavaliar a sua vida espiritual com uma certa frequência. Apesar do impacto que seu ministério havia causado já no mundo daquela época, ele já era muito influente, Paulo não estava satisfeito. Ele disse, não que já tenha alcançado. Se Paulo não alcançou, muito menos qualquer um de nós. Agora, irmãos, Paulo não está aqui falando da salvação, mas ele está falando do seu crescimento espiritual. Ele está dizendo, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei o máximo da minha vida espiritual. A palavra perfeito, que quer dizer completo, ela pode ser usada nesses dois sentidos. Alguém sem mancha, sem pecado, que não é o caso de Paulo, mas alguém amadurecido espiritualmente. Então ele estava buscando a perfeição do amadurecimento espiritual. O crente amadurecido, ele jamais troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. O crente amadurecido jamais se deixa ofender, deixa de vir à igreja, deixa de servir a Deus por causa de picuinhas com outras pessoas. Um crente amadurecido, ele jamais age carnalmente. E Paulo estava buscando por esse tipo de perfeição. E todos nós, eu creio, estamos buscando por isso também. Ele era ainda um pecador. Por isso ele disse, não sou perfeito. Mas em seguida ele diz, eu sou perfeito. E não há contradição. Ele estava mostrando que ele já era salvo completamente, mas ele não era perfeito perfeitamente. A lição aqui é que o crente precisa sempre fazer um check-up de sua vida espiritual, ou ele vai gradativamente abandonar o caminho de Deus. Ninguém abandona o caminho de Deus de repente, de uma vez, abruptamente. As pessoas que estão abandonando o caminho de Deus estão sempre dando sinais de fraqueza, de carnalidade, de imaturidade, até se encontrarem fora do caminho de Deus. Quando você leva o carro para um check-up, para uma revisão, há uma lista de itens que o mecânico observa. Depois de tudo checado, você recebe o diagnóstico. Assim também precisamos fazer com a nossa vida espiritual. E veja alguns itens que precisamos checar sempre. Primeiro, quanto tempo passo por dia lendo a Bíblia e orando a Deus? Segundo, como está a minha fidelidade para com os cultos da minha igreja? Eu sempre falo, a igreja é o termômetro da nossa fé. A igreja é o termômetro da fé. Se a nossa temperatura está alta para com a igreja, está alta para com Deus. Baixa para com a igreja, baixa para com Deus. Não há como separar. Quando foi a última vez que falei de Cristo para alguém?
Recentemente eu falei de Cristo para a família do Elcio, não foi, Elcio? Graças a Deus por isso. Como está a minha fidelidade em relação aos dízimos e às ofertas missionárias? Que tipo de comentários eu tenho feito sobre a vida e a pessoa de outras pessoas? Que tipo de programas estou eu assistindo na televisão ou na internet? E com que tipo de pessoas eu estou andando? Olha que check-up maravilhoso. Paulo disse, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você não quer ser julgado por outras pessoas, julgue-se a si mesmo. Faça um inventário espiritual da sua própria vida, das suas atitudes, das suas decisões. Em outras palavras, alguém sempre vai nos julgar. Alguém sempre vai fazer um check-up das nossas vidas. Ou nós mesmos, ou Deus. E se você fizer um check-up, Deus não vai. Deus já viu o que você fez, Deus aceita os seus resultados. Mas quando é Deus quem faz o check-up, aí não escapa nada. Pior ainda, quando outras pessoas estão nos julgando e fazendo um check-up de nós. Falta compromisso hoje em dia no reino de Deus, porque não estamos fazendo as perguntas certas. Primeira, o que podemos perder para Cristo? Eu espero que tudo. O que não podemos perder para Cristo? Não há nada que eu não possa perder para Cristo. Que direito tenho eu? O meu direito é o de não ter direito algum. Terceira pergunta. Quando foi a última vez que fizemos o inventário espiritual? A quarta pergunta, irmãos. Estamos guardando algum tipo de amargura no nosso coração? Versículo 13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo tinha muitos inimigos, mas não tinha nenhum desafeto. Isso aqui é profundo. Paulo tinha muitos inimigos, mas não tinha nenhum desafeto. Por quê? Ele sabia perdoar imediatamente as pessoas que o ofendiam. O segredo dele era olhar para frente, e jamais ficar olhando para trás. Amargura, irmãos, é algo que impede o nosso crescimento espiritual. Depois de 29 anos no ministério, posso lhe garantir que a razão número 1 que pessoas deixaram as nossas igrejas foi por causa da amargura. Porque se ofenderam, porque se sentiram humilhadas, machucadas por outras pessoas. E esse tipo de problema só está aumentando, porque no nosso tempo nós éramos criados pelos pais para termos casca grossa. Nós éramos criados para suportar ofensas e bullying. Agora não. Os nossos filhos estão sendo criados para serem hipersensíveis, se autovalorizarem e assim não poderem conviver com as diferenças e com os diferentes. Pense nisso. Sentimos amargura até contra Deus, quando Ele não nos dá o que nós queremos, ou quando Ele tira o que nós queríamos. Sentimos amargura contra o próximo que ousou nos ofender e contra nós mesmos, quando fracassamos e quando erramos. Na maioria das vezes, por detrás dos nossos problemas, existe então a raiz de amargura, que se traduz em vingança e perseguição. É incrível, mas como as pessoas são
sensíveis e guardam a amargura nos dias de hoje. E talvez não haja um pecado mais prevalente na igreja do que o de amargura. E é por isso que a palavra de Deus está repleta de ensinamentos contra este pecado. Mais do que de adultério, mais do que de homicídio, mais do que de roubo. Porque Deus sabe que a amargura é o que separa os maiores amigos. O carro de um fazendeiro quebrou e ele então foi pedir ajuda do vizinho para rebocar o carro até a oficina mais próxima. Quantos aqui nunca precisaram de um vizinho nessas horas? Aí o vizinho concordou em ajudá-lo, mas cobrou R$50 para rebocar o carro por apenas 3 quilômetros. A esposa do fazendeiro ficou indignada quando soube que o vizinho estava cobrando para fazer aquele favor, e ela disse para o marido: onde já se viu um vizinho cobrar do outro para ajudá-lo numa hora dessas? Aí o marido dela respondeu: não se preocupe não, mulher, porque enquanto ele estiver rebocando o nosso carro, eu vou ficar puxando o breque. Ele vai ter muita dificuldade para rebocar esse carro. Só que quando chegou à oficina, além do motor que havia fundido, ele precisou também trocar o breque do carro, pela maneira como havia sido usado. Muitas vezes, a pessoa pensa que ela está se vingando, e que ela está dando troco. Eu vou embora da igreja, vou mostrar para o pastor, ou para o irmão fulano, ou ciclano, ou beltrano, que o que eles fizeram não se faz. Ou não vou mais conversar com tal pessoa, quando na verdade o amargurado está prejudicando a si mesmo. Ele é como aquela abelha que ferrou-a, deixa o ferrão, machucou a vítima, mas ela morre em alguns minutos, porque ela não pode sobreviver sem o ferrão. Paulo disse: esqueça o passado. Pastor, o que é passado? 1 minuto atrás já é passado. Esqueça o passado, vá para a frente. Casais estão se matando e se destruindo porque não querem esquecer o passado. Não conseguem olhar mais para o futuro, nem o futuro deles e nem o futuro dos filhos, que está sendo comprometido pela amargura deles. Depois de viver aqui na região de Ribeirão Preto, Goiânia, Londrina, nos Estados Unidos, eu posso dizer que o pecado que mais destrói o povo de Deus não é o pecado de heresia, mas é o pecado de amargura. Há muitos crentes fracos, sentindo raiva de seus irmãos. Isso é um paradoxo, porque veja o que a Bíblia diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Depois de mostrar este versículo para uma senhora muito amargurada, cheia de amargura, ela disse para o pastor: mas pastor, eu não odeio aquele irmão, eu apenas não gosto dele. Que diferença faz? Odiar e não gostar são as mesmas coisas. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu só provo que eu te amo quando eu consigo conviver com você, apesar de toda a injustiça que você me causa, apesar de todo o sofrimento que você me causa, apesar de toda a diferença entre nós. Que louvor existe em amar as pessoas que são amáveis, em conviver com as pessoas que nos agradam? Estamos guardando algum tipo de amargura no coração? Isso explica muitos problemas que estamos atravessando na vida. Quer seja familiar, quer seja financeiro,
material, emocional, espiritual. A raiz de amargura explica muitos dos nossos problemas. O crente salvo não tem o direito de sentir amargura. Eu repito, o crente salvo não tem o direito de sentir a amargura. E a quinta e última pergunta: estamos preparados para a volta de Cristo? Paulo estava. Ele esquecia o passado e disse: prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Cá entre nós. Alguns aqui podem até ter alvos para mais 20, 30, 40, 50 anos. Mas ninguém aqui tem alvos para mais de 100 anos. Ninguém aqui tem. Então, sinceramente, o nosso alvo é morrer. O nosso alvo é morrer. Ou o nosso alvo é subir no arrebatamento da igreja. Então Paulo disse: prossigo para o alvo. Que alvo é este, Paulo? Será que ele tinha sonhos de sair da cadeia e de organizar uma igreja? Tenho certeza que não. O alvo dele, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está usando um exemplo atlético para mostrar que a vida cristã é uma corrida com uma linha de largada e com uma linha de chegada. Ninguém gosta de pensar na linha de chegada. O que animava Paulo não era a corrida, mas era a linha de chegada. Ele estava olhando para a volta de Jesus Cristo. Só que muitas pessoas só olham para a linha de chegada quando já estão muito idosas ou muito doentes. Aí elas dizem: quem me dera, se eu fosse 20, 30 anos mais jovem, eu serviria a Deus. Ou se eu tivesse mais saúde, eu serviria a Deus. Aí naquela hora dá vontade de perguntar: mas você já foi mais jovem? Você já teve mais saúde? Por que não pensou assim antes? Por que está pensando assim só agora? Paulo serviu a Deus quando jovem, quando velho, quando tinha saúde e quando estava doente. Aliás, serviu a Deus confinado dentro de uma cela. Ele tinha certeza que seria premiado por Deus. Veja o que ele disse: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Há uma premiação, há uma recompensa para quem está preparado para a volta de Cristo. Por detrás do compromisso que Paulo tinha com Deus, havia essa sincera expectativa da volta de Cristo. Pergunta que ficou muito famosa no início dos anos 2000. Onde estava você? O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, por volta das 9h15? Essa pergunta ficou muito famosa, muito conhecida, depois do maior ataque terrorista que já ocorreu dentro do território norte-americano. Naquela manhã, eu estava estudando a palavra de Deus no meu escritório, quando o Dr. Tiago, membro de nossa igreja, apertou a campainha e disse: pastor, ligue a televisão. E quando eu liguei a televisão, eu ainda pude ver o segundo avião atingindo uma das torres gêmeas de Nova York. Então eu nunca vou me esquecer o que eu estava fazendo naquele momento. Quando Jesus Cristo voltar, o que você e eu estaremos fazendo naquele momento? Compromissados ou distantes? Participando ou se esquivando? Eis a pergunta. 5 perguntas que mostram o nosso grau de compromisso com Deus. O que podemos perder para Cristo? O que não podemos perder para Cristo? Quando foi a última vez que fizemos o inventário espiritual e estamos guardando algum tipo de amargura no coração? Estamos preparados
para a volta de Cristo? Vale a pena, irmãos, ter compromisso com Deus. Por que eu sei disso? Porque o mundo não tem nada para nos oferecer que seja eterno, que seja duradouro. Tudo que o mundo nos oferece é passageiro, é provisório. As consequências não. O sistema do mundo, no entanto, é algo que realmente nos seduz, no nego. É difícil viver neste mundo e não querer fazer parte dele. Mas nós que já conhecemos a história final, não podemos vacilar. Tudo que Jesus pede a fim de nos abençoar é compromisso. Jesus pede compromisso. Ele disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então eu quero terminar com palavras muito fortes, mas verdadeiras. Seu cônjuge pede compromisso. Seu emprego pede compromisso. Sua escola pede compromisso. Deus também pede compromisso. A diferença é que Ele, Deus, tem mais direito sobre nós do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra instituição, do que qualquer outra atividade. Pense nisso. Comprometidos até que ponto? Até que ponto nós estamos comprometidos com Deus? Até que alguém pise no nosso calo? Ou até a morte? Vamos fechar os olhos? E eu vou fazer apenas um apelo nesta noite. Se comprometa. Se comprometa com Deus. Faça um inventário bem rapidinho e verifique o quão descompromissado você tem sido. Você está muito comprometido consigo mesmo, com a sua vida, com a sua vontade, com os seus planos. Mas onde que fica o seu compromisso com Deus?